Bom, então vamos ver algumas das profecias de Ellen White que estão no Espírito de Profecia, o que Ellen White escreveu. A primeira delas, no Grande Conflito, na página 7. Diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele operará com todo o poder e sinais de prodígio, de mentira. Preste atenção. Durante 6.000 anos, este espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E aí ela diz: é nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Esse texto, embora ele não seja totalmente claro naquilo que eu quero dizer, ele dá a entender que durante 6.000 anos Satanás estaria envolvido com a destruição e engano. Mas depois disso Cristo voltaria. Mas veja, não está dizendo assim claramente isso. A gente pode pensar dessa forma, pelo que ela diz. Mas vamos ver mais um texto. Esse é um deles. De acordo com esse texto, eu poderia pensar que Cristo voltaria a partir do pecado, contaria 6.000 anos de destruição e engano, e Jesus voltaria após esse período. Mas vamos ver outro texto, esse do Grande Conflito, na página 663. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ela está falando no passado. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, depois dos 6.000 anos, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. Note o que diz aí. 6.000 anos esteve em andamento. E agora, após os 6.000 anos, chega o momento em que todos fizeram sua decisão. E é o momento da segunda vinda de Jesus. Parece que esse texto é um pouco mais claro com respeito a essa questão de 6.000 anos ser a duração em que o pecado reinaria aqui na terra. E afinal de contas, o livro Grande Conflito, na página 370, 371, diz que, conquanto a gente não saiba o dia nem a hora, quanto à sua proximidade, nos é exigido saber. Então eu posso tentar estudar um pouco mais. O livro Serviço Cristão diz que aqueles que se colocam diante de Deus para serem por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Então, será que é possível estudar mais? Quando eu estava lendo este livro, Mensageira do Senhor, na página 37, eu achei interessante que ela diz assim: o livro do Apocalipse deixa claro que Satanás está ciente da linha profética do tempo e o projetado fim de seu tempo no universo. Será que o Satanás tinha que conhecer mais do que a gente? O que mais que ela diz? À medida que ocorrem os acontecimentos divinamente preditos, o diabo terá grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe que tem pouco tempo? Porque ele deve estar estudando as profecias. Não existe outra maneira de você saber que falta pouco tempo, senão estudando as revelações divinas. Um outro texto aqui, Conselhos para a Igreja, na página 38, diz: Satanás é diligente estudante da Bíblia. Olha que coisa. Diz mais: sabe que o seu tempo é? O que ele sabe? Que o tempo dele é curto.
e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Puxa, mas será que o diabo está estudando mais a Bíblia do que a gente? Diz que ele é diligente estudante da Bíblia. Olha que coisa impressionante. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, que não tem mais muito tempo. Bom, vamos olhar de novo a nossa linha do tempo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Então, no momento do pecado, tem início a contagem dos 6.000 anos. Quando termina os 6.000 anos, eu tenho o final da contagem dos 6.000 anos e ocorreria a volta de Jesus. Então, em que ano Jesus foi batizado? Que ano foi batizado? No ano 27 depois de Cristo. Em que ano Jesus foi tentado? No ano 27. Por quê? Por 4.000 anos. Desde a declaração feita a Adão, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Lançou mão de todos os esforços para vencer no apetite a Cristo, que suportou as mais cruciantes dores da fome. O que diz nesse texto, irmão? Aqui diz que nessa época que Satanás tentou a Jesus, já tinha feito 4.000 anos, desde aquela declaração de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E continua dizendo, a vitória ganha destinava-se não somente a ser um exemplo para os que caíssem sob o poder do apetite, mas para qualificar o Redentor na obra especial de alcançar as profundezas da tristeza humana. Pela experiência própria quanto à força das tentações de Satanás, os sofrimentos e as enfermidades humanas, ele saberia como socorrer aqueles que estariam dispostos a ajudar-se a si mesmo. De acordo com esse texto, desde a declaração de Gênesis 3,15, por 4.000 anos, desde essa declaração feita a Adão, de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Ou seja, aqui na tentação de Jesus, no ano 27, depois de Cristo, nós temos 4.000 anos, desde a entrada do pecado. Ou seja, no ano 27, completou 4.000 anos de pecado nessa terra, de acordo com esse texto que eu li aí, de Ellen White. Se realmente no ano 27 completou 4.000 anos, é uma conta de matemática, né? Eu posso dizer que o pecado ocorreu no ano 3.973 a.C., posso dizer que desde 1798 estamos vivendo no tempo do fim, posso dizer a respeito do 1844, a qualquer momento pode iniciar o julgamento dos vivos, e posso dizer que Cristo voltará no ano 2027. Mas não dá para construir uma doutrina num texto, né? Então vamos ver mais alguns textos aí. Mas se eu olhar só esse texto, é isso que eu vou pensar, não é verdade? No ano 27, Jesus é tentado, e ali diz que quando Jesus foi tentado, completou 4.000 anos. Se são 6.000 anos, eu ponho mais 2.000 anos para frente, 2027 é o ano da volta de Jesus. Mas vamos ver mais um texto. Esse está no Desejado das Nações, na página 117. Diz assim, Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quando Jesus penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Ora, mas esse texto fala a mesma coisa. Também diz que, quando Jesus entrou no deserto, completou-se 4.000 anos de pecado. Se Cristo vai voltar depois de 6.000 anos de pecado, eu ponho 2.000 anos para frente e também apoio a ideia de Cristo voltando no ano 2027. Na verdade, irmãos, eu não pus todos os textos aí.
Mas se você tiver interesse, você tem duas opções. Ou entrar na minha página www.chegoahora.org, lá tem todos os textos que falam de 4.000 anos e todos os textos que falam de 6.000 anos. Mas você vai encontrar no deserto da tentação, falando de 4.000 anos após o pecado, ou na tentação de Jesus, na página 39, 57 e 95. Se você ler o Desejado das Nações, ele vai dizer que na tentação de Jesus completou 4.000 anos de pecado na página 48, 49, 117, 652, 759. Se você ler o livro Mensagens Escolhidas, vai dizer que 4.000 anos se completou nas páginas 267, 270, 279, 280. Vai dizer que completou 4.000 anos na tentação de Jesus Cristo. Se você ler Cristo em seu santuário, na página 56 vai falar a mesma coisa. Que na tentação de Jesus, o mundo completou 4.000 anos de pecado. Se você ler o Grande Conflito, nas páginas 328, na página 546, vai dizer a mesma coisa. Que completou 4.000 anos de pecado na tentação de Jesus. Bom, se do pecado, ou até a segunda vinda de Jesus vai levar 6.000 anos. E se a tentação de Jesus ocorreu no ano 27, a conta é muito simples. 4.000 anos até a tentação de Jesus, mais 2.000 anos até a sua volta. Mateus 24, 22 diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Será que Cristo poderia também antecipar a sua vinda, quem sabe em 25 anos? Ou talvez em 18, como foi o caso do Sol? Se ele antecipasse 25 anos, já passou a data. Se ele antecipar 18, também já passou a data. Em 1 Tessalonicenses, eu não pus, acho que o texto ali, por isso que vou ler aqui. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Vocês sabem quando vem um ladrão de noite? Não. Mas olha o que ela diz, ou ele diz no verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Ellen White diz também o seguinte, venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso para os ímpios. Mas aqui no verso 5 diz que os irmãos aqui da igreja de Dallas não estão em trevas para que esse dia vos apanhe como ladrão. Pense com clareza, será que tem como algum adventista ser pego de surpresa? Quando ele ouvir a respeito do decreto dominical, o que ele vai pensar na cabeça dele? Chegou a hora. Ainda que faltem 2 anos, ou 1 ano,